pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu perfil. E hoje eu vou começar um projeto muito legal. Nos próximos 8 domingos eu vou ter convidados e convidadas especiais, pessoas que atuam em áreas específicas aqui no Canadá. E essas pessoas vão contar sobre como é atuar, né, no setor aqui, vão dar dicas também para quem quer trabalhar no mesmo setor, sobre como você pode se desenvolver, sobre como você pode conseguir uma boa vaga de trabalho nessa área de atuação. E hoje nós vamos começar com a Luciana, que é comissária de bordo da empresa WestJet, aqui no Canadá. E eu não vou falar muito dela não, porque eu quero que ela se apresente para vocês, tá? Eu vou convidá-la para entrar aqui. E semana que vem nós vamos ter uma enfermeira, então nós vamos falar sobre a área de enfermagem aqui no Canadá. Eu acredito que essas lives vão ser muito úteis para todos vocês que sonham, né, em morar aqui ou acabaram de chegar e ainda estão tentando se encontrar. Então, deixa eu ver você aqui. Olá, Eduardo. O Eduardo tá falando do Ceará. Tem a Lígia também, que é autora. Olá, Lígia. E eu vou convidar... Eu não tô achando a Luciana. Luciana, achei você. A Luciana tem um perfil também aqui no Instagram chamado Voando no Canadá, no qual ela fala, né, sobre ser comissária de bordo aqui. É bem legal o perfil dela. Eu tô só esperando ela aceitar. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, tudo bom e Eu vou ter que você? subir um pouquinho aqui. Eu Tudo também fiquei bem, tudo baixinho. tranquilo. Tudo Da bom? divisão de tela aqui fica meio esquisito. Tudo bem, tudo tranquilo. Primeiramente, obrigada por ter topado o convite para participar dessa live. Eu acho que vai ser muito útil, porque assim, eu tenho alguns alunos, 2 alunos, na verdade, que pensam em virar comissário de bordo e sempre tem alguém, né, que fale bem a língua, que tem o perfil e quer atuar, mas não sabe nem por onde começar. Uhum. Então, mas antes da gente falar sobre a área em si, eu queria que você se apresentasse, você contasse de onde você é no Brasil, sua idade, onde você mora aqui no Canadá. Sim. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Soraya. Boa noite, gente. Obrigada a você pela oportunidade de participar aqui. Muito prazer participar com você, que é uma professora tão conceituada, conhecida aqui no Canadá e no Brasil. Obrigada. Isso, eu sou, meu nome é Luciana, eu tenho 33 anos, eu sou do interior de São Paulo. Moro aqui no Canadá já faz 3 anos e meio, quase 4, na verdade. Moro em, Caramba! moro em Toronto. E é isso. Eu cheguei aqui em janeiro de 2017, sempre em Você Toronto. chegou um pouquinho depois de mim. Ah, Porque eu é? cheguei em setembro de 2016. Então você chegou só um pouquinho, achei que você tivesse chegado há pouco tempo. Não, Que não, já faz. interessante, porque eu só conheci seu perfil agora. Não, eu fiz esse perfil do Voo no Canadá faz 3 semanas, né? Que tinha o meu pessoal e agora que eu resolvi criar um mais dedicado. Caramba! Dedicado à aviação, né? Você me achou bem quando eu E você comecei. já tem bastante gente. Acho que tem Porque eu bastante lembro gente. quando eu comecei nas primeiras 3 semanas, eu tinha 30 pessoas. Não, é porque tem bastante gente interessada, né? A aviação é uma coisa que desperta curiosidade, eu acho, né? Então, foi aí que eu percebi, eu fiz uma live com outro comissário um tempinho atrás, aí gerou bastante interesse, muita gente começou a me procurar para fazer pergunta, eu falei, então por que não? Aí eu tive essa ideia e fiz o perfil e tá dando Sim. certo. Até porque, assim, também é uma área que mesmo que, por exemplo, quem não tem interesse em seguir, tem curiosidade, né? A gente vai falar sobre isso depois, mas tem muitos, assim, Uhum, mitos e histórias nessa de trabalhar com aviação. Eu tenho um amigo que é piloto também. Enfim. uhum. Então, começa aqui me Sim. contando o seguinte: como que você decidiu virar comissária de bordo? De onde surgiu a ideia de seguir essa profissão? Na verdade, eu não decidi, né? Foi uma coisa que meio que acabou acontecendo. Eu sou formada em Relações Internacionais no Brasil, assim, tinha aquela ideia de tentar trabalhar na área, tentar uma carreira mais tradicional, empresa, alguma organização internacional, né? Seguir carreira. Mas aí eu tentei um pouco isso, não necessariamente na área de relações internacionais, tentei em outras áreas, vi que não era para mim, né? E principalmente aqui, quando eu cheguei aqui no Canadá. Eu, né, fui vendo uma coisa, trabalhei como assistente administrativa, assistente executiva, acabei não gostando muito e surgiu, já era uma coisa que eu já tinha pensado antes, que eu amo viajar, né, minha família sempre me incentivava, falava, nossa, essa é a sua profissão, é a sua cara, você deveria tentar
Só que eu sempre achei que eu não fosse me adaptar à rotina, por ser uma rotina, né? Meio achava que ia ser muito louca e Dura. ficar dura e muito irregular, assim, né? Então eu fiquei nessa dúvida, mas só que aí eu tava num momento que eu não estava muito satisfeita com o meu trabalho aqui. Aí eu vi a vaga pedindo pessoas fluentes em 10 idiomas, entre eles o português, alemão e espanhol, que são os idiomas que eu falo. Eu falei, por que não? Vou tentar, né? E mandei o currículo assim, meio que sem muita esperança. E aí o Caramba! processo seletivo é super longo. Aí eu fiquei naquela angústia, sem saber se ia dar certo ou se não ia dar certo. Mas foi assim, acabou meio que E isso acontecendo. aqui já no Canadá ou você começou no Brasil? Aqui no Canadá, nunca fui comissária no Brasil, não. É isso que eu Uhum. queria saber. Então você não atuava como comissária no Brasil, você só considerou realmente seguir a profissão quando você Uhum. chegou aqui. Aí me Sim. conta, aí você mandou um currículo padrão. Qual foi o segundo passo depois que eles viram o seu currículo e a sua cover letter? Eles me mandaram um e-mail me convidando para uma entrevista por vídeo, né? Porque aqui agora tem muito isso, né? Entrevista, não sei se no Brasil tá assim também, mas aqui é muita entrevista por vídeo. Então foi uma entrevista mais assim, entrevista padrão mesmo, aquelas perguntas padrão de entrevista normal, só que daquele esquema que você grava as suas respostas e manda por vídeo, né? E depois, logo em seguida, foi o teste de idioma, né? E eu, né, informei para eles os idiomas que eu falava e, pela minha surpresa, eles me contrataram pelo português, né? Acho que pela quantidade de brasileiro que tem cada vez mais aqui, tem muito português aqui, né? Não sei, a WestJet é uma empresa que está expandindo, eu imagino que eles tenham intenção de voar para Portugal, Brasil no futuro. Então, é isso. Aí fiz o teste de idioma e aí, não sei se você quer que eu fale mais do processo. Então, aí você fez teste de idiomas, aí você foi contratada. Foi um mês de processo seletivo, né? A gente faz o teste de idioma, aí depois eles pedem os documentos para você fazer um background check, né? Que é o, como é que chama isso em português? É pra... É o Eu não criminal. sei o nome em português. Quando você checa o. Esqueci. É Se você quando. se você trabalhou nas empresas que você falou, se você tem algum registro, né, na justiça contra você, Isso, cometeu algum exatamente. crime, esse tipo de coisa. Isso. E eles É, ligam mesmo, pessoal. Até bom falar aqui que esse background check, quando você fala que você trabalhou na empresa X, na empresa Y, não mintam, porque eles ligam para a empresa lá no Brasil. Tem empresas de RH especializadas aqui no Canadá com gente que fala português e sim. eles ligam ou enviam e-mails em Uhum. português para poder checar se tudo que você falou sobre o seu trabalho no Brasil é verdade. Então não mintam. Isso. E depois que fez o background check, você passou por algum treinamento? Antecedentes criminais. Esse era o termo que eu esqueci em português. Isso, Antecedentes esse, criminais. É, mas o isso. background check não é só isso, né? Porque eles ligam, fazem todo esse processo. Sim, mas na área da aviação, o antecedentes criminais é bem importante, porque você vai ter acesso à área É. restrita do aeroporto, então, né, avião, essas coisas, então é bem importante. Depois a gente faz teste físico, teste médico, teste antidrogas, um monte de coisa, até que um mês depois eles me informam que eu fui convidada para fazer o treinamento, passei, né, para todas as etapas. Eu tive que correr atrás de um outro visto para os Estados Unidos, né, visto de tripulante, porque no visto de turista não serve nesse caso. Eu não tenho passaporte. Caramba! Quando você não tem o passaporte canadense, é assim que funciona. E, e é isso. Aí foram 5 semanas super intensas de treinamento, de 7 da manhã às 5 da tarde, assim, super pesado. E é E isso. como é o treinamento? Porque a gente imagina assim, que vocês também vão ter coisa de sobrevivência, procedimentos de segurança, de emergência. Como é que foi isso tudo? Então, eu nunca fiz o treinamento no Brasil, nunca fiz o curso no Brasil, mas eu imagino que aqui seja um pouco mais simples, porque é muito mais focado, né? Porque no Brasil as pessoas fazem o curso para ser comissário antes de aplicar para uma vaga. Então, eles fazem um curso muito geral, eles estudam vários tipos de avião, e aí eles aplicam para a vaga depois que eles já passaram na prova da ANAC, etc. e tal. Aqui não, aqui a Uhum. gente já entra para uma empresa específica para operar certos tipos de avião específicos, então é mais focado, é um pouco mais resumido. Mas a gente tem dinâmica, simulação de evacuação na água, evacuação em terra, evacuação planejada, não planejada. A gente não faz sobrevivência, aqui no Canadá não tem esse curso de sobrevivência, então é um pouquinho mais simples. É porque eu tenho uma amiga que foi comissária de bordo na TAM. Uhum, E ela chegou até a virar chefe de cabine, que chama? isso. Uhum.
Uhum. Ela chegou até a virar chave de cabine na época, isso foi antes da Latam. Ela Aham. trabalhava na Latam mesmo. E aí eu lembro dela me contando, assim, que ela primeiro fez um curso de comissariado, então ela fez um curso, assim, bem comprido, porque Uhum. ela fala inglês muito bem, Uhum. ela fala espanhol como todo brasileiro, a gente se vira mesmo como não fala de verdade. E Uhum. ela também falava o italiano, porque ela fez letras, ela tinha feito faculdade de Aham. italiano. Ai, que legal. Então, ela fez aquele curso completo e depois ela começou a aplicar para as vagas. E ela, Uhum. de cara, foi chamada para a TAM, ficou lá muitos anos. Ela também está no Canadá hoje, ela só saiu da empresa para vir para o Canadá. Então, Olha. assim, ela gostava muito e ela viajou, antes da Latam, ela viajou para caramba. Ela foi para Alemanha, ela foi para Uhum. França várias vezes, Estados Unidos. Então, ela adorava. Entendi. É, agora, Uhum. você acha que assim, esse treinamento que você recebeu te deixou mesmo apta a atuar ou você acabou se surpreendendo com muita coisa que aconteceu no caminho, procedimentos que não foram exatamente assim detalhados? O que você achou sobre isso? A questão é que quando a gente faz esse treinamento, a gente foca em situações mais extremas, né? Porque a intenção do treinamento é preparar a gente mais para uma emergência, mais para uma situação difícil, porque o dia a dia é mais fácil, todo mundo sabe como lidar. Então, assim, eu até fiz um post sobre isso, que, né, a nossa principal função é cuidar da segurança dos passageiros e servir o cafezinho, servir o lanchinho é tipo, sei lá, talvez 1% do que a gente faz. Então, por exemplo, a gente tem, no último dia do curso é que eles vão te mostrar, olha, esse aqui é o carrinho, as bebidas são essas, é isso aqui, tipo, você vira, a gente não tem uma prática. Então, no primeiro dia de trabalho, a gente vai, né, são as comissárias e vem uma comissária mais experiente que vai avaliar, a gente vai meio que guiar a gente, mas é tipo assim, se vira nos 30 agora. E a gente tá assim, tô super pronta para evacuar um avião agora, tô treinadíssima para evacuar, mas para fazer a operação do dia a dia normal, a gente não tem tanto treinamento assim, que a gente vai aprendendo mais na prática, né? É, porque eu imaginei, Uhum. porque você falou o curso de um mês, eu falei, mesmo sendo intensivo como foi, não Uhum. dá para passar tudo. Uhum. Enfim, o que que você precisa para ser comissária de bordo aqui no Canadá? A gente já sabe que não precisa dessa formação, que não precisa fazer nenhuma Uhum. prova especial, mas eu queria saber o seguinte: é, precisa ter alguma formação específica, ou qualquer pessoa formada, precisa ter uma faculdade, isso também é uma outra curiosidade. E Uhum. uma pessoa perguntou aqui, fez uma pergunta interessante. Precisa ser PR para ser comissária de bordo ou não? Sim. Primeiro requisito para ser comissário de bordo é ser residente permanente, né? A não ser a Air Canada e a Air Canada Rouge, que é, né, são as maiores Uhum. aqui, que você precisa do passaporte canadense. Elas não aceitam PR, tem que ser passaporte canadense. Em relação à escolaridade, é high school, você não precisa ter faculdade, não precisa ter college. Existe college aqui no Canadá que te prepara, mas assim, não vale muito a pena, porque como eu disse, você entra, faz o É, treinamento, e o treinamento, como eu disse, assim, quando você começa o treinamento, é o seu primeiro dia de emprego. É um treinamento pago, só que você está sendo testado a todo tempo. Não, não quer dizer que você, na última semana do treinamento, não pode ser dispensado, porque você tem. Eu não me lembro quantas provas eram, acho que eram 8 provas, você pode não passar em uma. E são, sei lá, 6 dinâmicas, 6 simulações de evacuação, você pode não passar em uma. Então, se você falhar na segunda, vai embora. Não interessa se eles te investiram o tempo de 5 semanas de te treinar e você falhou na última semana, você vai para casa e não até passa. porque Então, é algo sério, né? Assim, é sim. algo muito sério mesmo. E Uhum, até assim, sim. eu fico. Porque eu até queria. Até vou falar sobre isso depois, mas eu vou citar aqui que eu tenho medo de voar. Eu Uhum. tava vendo seu post sobre turbulência. E Uhum. eu tenho medo de voar, morro de medo de voar. Toda vez que eu entro no avião, eu penso assim, ai meu Deus do céu, se Uhum. eu morrer, eu fui feliz. É só pânico de gente ansiosa, né? Porque Uhum. no avião a gente é uma situação realmente que a gente não tem controle de nada. Sim. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tenho medo de voar, eu também sou viciada em histórias de queda de avião. Eu já li diversos livros sobre queda de avião, aquele Uhum. Mayday. Mayday Não, é é o ótimo. Mayday, é. Adoro Mayday. Já assisti todas as vezes, assisti 3 vezes o mesmo Mayday. Uhum. E, enfim, uma das coisas que eu aprendi com isso tudo é que, primeiro, que assim, a queda de avião nunca acontece por um erro isolado, né? Geralmente é uma sequência de erros, né? Um que errou, outro que negligenciou, outro que viu que estava errado, mas não falou nada. Uhum. E então, assim, a gente vê que realmente as regras de segurança
Isso tudo precisam ser muito bem seguidos. Vocês têm que saber fazer isso, porque eu também sei que a maioria dos casos em que as pessoas caíram, que o avião caiu e que as pessoas sobreviveram, foi graças à atuação dos pilotos e ou do pessoal da cabin crew, que agiu com excelência, né? E também das pessoas que, às vezes, que leram também as instruções. Teve um caso na Rússia que o cara quis pegar a mochila para descer do avião e por causa dele um monte de gente acabou morrendo. Então, assim, é importante não subestimar isso mesmo, né? Sim. E aí vem a minha pergunta, que até vai fugir um pouco do nosso roteiro agora, assim como isso que eu tô falando. Você tá quanto tempo trabalhando nessa área? Quase 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em outubro. Já passou por alguma situação que te deixou assim, ouch? Então, como você falou, é tudo muito seguro, né? São muitos procedimentos, né? Não são só os pilotos, tem todo um sistema, um time de operações por trás, aeroportos, meteorologia. Então, é muito, muito seguro. Não é à toa que o avião é considerado um dos meios de transporte mais seguros do mundo. E precisa muita, muita, muita coisa dar errado mesmo para um avião cair, né? Não é fácil. A gente tem situações. Em 2 anos, eu acho que o mais grave que eu passei foi uma situação que o trem de pouso não estava. Os pilotos acionaram o trem de pouso e não mostrava que tinha descido. Então, eles tiveram que acionar manualmente, mas aí fica aqueles momentos de tensão, porque não sabe se desceu, se não desceu, aí tem que ficar pensando o que vai fazer se não desce. Aí eles meio que informam a gente. O pior é que eles não. Eles informam a gente, aí falar daqui a pouco eu ligo com mais informações. Aí parece que passa meia hora, mas na verdade passou 2 minutos, que você não sabe o que está acontecendo, aí você tem que manter o sorriso, né? Não sabe o que foi, mas sim, né, gente, não é nada, né? Mas fora isso, não tive nada. A gente tem situação que acontece normalmente no dia a dia, que é arremeter, que, né, para passageiro eles acham que é um absurdo, porque morre de medo, mas assim, arremeter aqui no Canadá. Eu odeio. Aqui no Canadá é super comum, principalmente, né, você vai voar ali para Costa Leste, Halifax, St. John's, é muito vento, então assim, é comum, o avião vai estar lá embaixo, só que tá muito vento, eles não conseguem pousar, aí tem que subir de novo, então, mas são coisas que fazem parte do dia a dia, não é nada fora do comum, assim, nada que todo mundo não esteja preparado para lidar. Sim, e aí tem mais uma pergunta aqui que fizeram. Há limite de idade? Porque a gente vê que no Brasil as meninas são bem novas, costumam ser bem mais novas que aqui. Tem limite de idade aqui? Tem algum preconceito com mulheres e homens de mais idade? Nenhum. Assim, na minha própria turma tinha uma senhora de 50 anos. Eu já trabalhei com uma outra pessoa que tinha por volta de 60 e ela tinha acabado de começar, então aqui é porque no Brasil eles dizem que não tem limite, porque acho que é lei, você não pode limitar por lei, mas que eles não acabam tendo preconceito na hora de contratar. Mas aqui a vantagem no Canadá, eu acho que na maioria das profissões é que eles são muito abertos para a diversidade, né? Então não tem tanto essa questão de tem outros lugares que limitam por causa de aparência física, tipo, você vai numa Emirates, uma coisa aqui no Canadá, nada. Então você vê pessoas de todos os eu vou falar tipos sobre isso depois, sobre a Emirates. Então, porque assim, pessoal, aqui no Canadá, no geral, a gente vê que tem muita gente de mais idade atuando em todas as áreas, desde McDonald's. Às vezes você vai no McDonald's, tem uma senhorinha, um senhorzinho lá, entendeu? E todas as áreas. Eu tenho alunos, inclusive, de idade, assim, mais de meia idade, que saíram do Brasil, que foram demitidos de suas empresas já aos 45, 50 anos e não conseguiam mais emprego. E eles vieram aqui para o Canadá, se posicionaram em suas áreas super bem. Aqui não tem essa discriminação muito grande, até porque tem uma carência de mão de obra. Então, eles precisam mesmo acolher todas as pessoas. Além disso, com certeza, tem a questão da educação e da mente aberta, né? Que no Brasil, infelizmente, falta bastante. Valorização do profissional, enfim. E alguém está perguntando assim também, no Canadá também faz checks anuais dos procedimentos de emergência? Todo ano. Cada ano a gente passa por uma recertificação. No caso da minha empresa, são 2 a 3 dias de curso, dependendo, porque a gente tem que se recertificar nos procedimentos de segurança e primeiros socorros, né? Que é outro pré-requisito para vocês virar comissário, você tem que fazer um curso de primeiros socorros antes. E agora mudou a regra, então a cada 2 anos a gente tem que dar um refresh nos primeiros socorros também, mas a cada ano a gente faz uma prova novamente sobre todos os procedimentos, cobre tudo novamente.
Mas, na verdade, assim, eu acho que diversas áreas que você trabalha com o público tem curso de primeiros socorros. Eu sei que professor Uhum, tem, eu sei que nene tem que ter, né? Quem trabalha uhum, como babá, quem trabalha como caregiver, no geral tem que uhum. ter. Então, acho que eles são bem preocupados com isso aqui. Eu, no Sim, Brasil, sempre achei que a gente, que é professor, precisava de um curso de primeiros socorros. Você nunca sabe quando uma criança está no almoço e vai se engasgar e, sim. infelizmente, não tenho ideia. Até falo pro meu marido, quando a gente tiver um filho, eu gostaria de fazer com ele um curso desse, porque a gente, né, quebra um braço, uma fratura. Como é que você faz com um troço desse? Então, eu acho importante. Isso é É, uma coisa que eles levam a sério aqui no geral. depois que eu fiz o curso, foi uma coisa que eu falei com os meus pais, assim, na hora, recomendo para todo mundo. Todo mundo que um dia puder fazer, tiver a oportunidade de fazer, é assim, vale super a pena, assim. Você aprende muita coisa, coisa que pode ajudar a sua família, pode ajudar alguém na rua, numa situação que, né, você não espera, é bem interessante. Uhum, Exatamente. E uhum, eu, por exemplo, também tenho asma. Eu tenho asma, assim, eu vejo a importância disso. Eu sempre treino uhum, meu marido para EpiPen, para uhum, os meus equipamentos aqui de asma, meu nebulizador, porque na hora sim, do nervosismo, já aconteceu de eu passar muito mal e ele uhum, ficar perdido, enfim. E foi uma uhum, situação um pouco caótica. Então, desde esse dia também, a gente decidiu fazer isso, porque eu concordo com você, sim, acho que todo mundo devia fazer. sim, E tem uhum, uma outra pergunta legal. uhum. Como está a área neste momento de Covid-19 para você? Como é que tá? Vocês não estão voando, né? Não, então a minha empresa não parou totalmente, mas eles reduziram assim 90% a capacidade dos voos, né? Eles demitiram por volta de 10 mil dos 14 mil empregados, mas assim, a maioria é demissão temporária, principalmente no caso de tripulante, né? A gente tem o contrato, a gente tem o sindicato, então eles protegem a gente, então é uma demissão temporária e eles têm que tem um período para chamar a gente de volta antes de começar a contratar da rua. Então é isso, agora eles estão começando a chamar as pessoas de volta, está começando a melhorar um pouquinho, mas ainda está complicado porque tem muita restrição de viagem dentro do país mesmo, né? Então, se por exemplo, as províncias do Atlântico, se você for para lá, você tem que se isolar É. 14 dias, né? Então, as pessoas não estão se sentindo muito encorajadas a viajar pela própria questão da saúde, segurança e tal. Então, tá melhorando em relação ao que estava em abril e março, abril, maio até, mas lentamente, né? Eles preveem que vai demorar uns anos ainda para se recuperar e voltar a ser o que era antes. Uhum, Eu tenho uma amiga que trabalha no setor de reserva, já como operator, enfim. E ela agora tá também assim, uma licença, né? Não tá é, trabalhando uhum, nem nada. uhum, Tá esperando também ser chamada. E você tem uhum. alguma expectativa de. Você já tem alguma ideia de quando vai abrir a fronteira com os Estados Unidos? Que eu sei que vocês têm muito voo para os Estados Unidos. Passaram alguma coisa para vocês ou nada? Nada ainda, porque o número de casos nos Estados Unidos não para de subir, né? Então, cada vez parece que está um pouco mais distante isso, né? Então, acho que pelo menos até setembro, acho que ainda não tem muita previsão de abrir. Depois a empresa está É. analisando muito mês a mês, né? Porque as coisas vão mudando, então a cada mês a gente Na vai. verdade, as coisas em Nova York melhoraram muito. Eu tenho acompanhado, Uhum, melhoraram bastante. Eu sei que em New Hampshire, por exemplo, eles estão com poucos casos, mas eu acho que para vocês é muito também para Flórida. Vocês têm voo para Flórida, não tem? Eu muito lembro quando bom eu estava para. pesquisando para ir para Disney, eu vi de vocês. Sim, são vários destinos nos Estados Unidos, né? Flórida, Califórnia, Arizona, porque principalmente, né, os snowbirds agora. Eu espero que melhore até chegar o inverno, né? Porque esse é o nosso grande, acho que é uma grande temporada de viagem aqui no Canadá é a neve, quando os snowbirds começam a fugir do frio e ir para o sul. Então, espero que até lá isso se E você pode explicar para resolva. o pessoal o que significa isso, snowbirds? Acho que a Snowbirds maioria não vai saber. Snowbirds são aquelas pessoas que fogem do inverno aqui, né? O inverno aqui no Canadá é muito longo, então normalmente pessoas, principalmente pessoas aposentadas, pessoas né, um pouco mais de idade, elas costumam ou ter uma casa ou alugar por um longo tempo, seja na Flórida, destinos mais comuns é Flórida, México, Arizona, todos os estados mais do sul, né, mais quentes dos Estados Unidos. Então eles passam 6 meses ou até mais lá e depois voltam para cá no Canadá para curtir o verão, rever a família, depois vão para lá de novo. Então, essa é uma. Isso.
Isso é muito comum aqui, gente. Inclusive, assim, nos Uhum, bairros mais abastados aqui, costuma ter, pelo menos aqui em Montreal, não sei em Toronto, mas nos bairros, assim, mais suburbs, com a galera de mais grana, sempre tem um telão com propagandas no uhum, meio da avenida principal. E eu lembro que no meu bairro, que era um bairro judaico, a galera virada, tinha propaganda de realtors vendendo, né, real estate na Flórida, vendendo uhum, casas na Flórida, assim. E eu percebia também que no meu bairro, ah, no inverno, eles sumiam. Você via as casas apagadas, assim. E também tem tinha um programa lá que você paga um trocado para a prefeitura e eles batem, vão tipo na tua porta supervisionar, bate, dão uma olhadinha pela janela para ver se não tem ninguém e vão uhum. embora. Então eu via muito o pessoal da a polícia que era uma, na verdade eu não morava num bairro, eu morava meio que num suburb independente, que é como se fosse uma Uhum, cidadezinha. Então eles tinham a própria polícia, eles iam, olhavam. Então eu vivia vendo, uhum. eu os via direto assim na minha rua. A galera some mesmo daqui, gente. Os Some. idosos vão embora, a galera de grana vai embora. E eles têm casa lá que eles alugam quando eles não estão lá, porque é verão lá. Sim. Eles ganham dinheiro, né? A gente está tudo no Uhum. hemisfério norte. E no inverno eles se mandam para poder não sofrer esse menos Aproveitar. 30, menos 28 daqui de Montreal. Pois Sim. é. E Uhum. deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá, outra pessoa perguntou sobre a pandemia. Interessante. Comissários recebem por hora trabalhada ou por mês aqui? É um salário fixo ou é por hora? É completamente variável. Essa é uma questão assim. O nosso pagamento é um negócio muito complexo. Vou tentar resumir aqui mais ou menos, ver se vocês entendem, porque é bem. São várias partes, assim. É por hora, né? Então são horas de voo, mas vamos dizer assim, a gente tem um mínimo garantido, né? No meu caso da minha empresa, são 75 horas por mês garantido. Então vamos supor que o meu horário saia para o mês que vem e eles me deem um número X de viagens que, na verdade, eu vou voar 40 horas. Não interessa, eu vou ganhar 75 horas de voo, tá? Que é o meu mínimo garantido. E aí, em cima desse valor da hora, eu ganho o que a gente chama aqui em inglês mais ou menos em inglês, per diem, né? Que são as diárias. Né? Então, assim, cada hora que eu tô longe da minha base, ou seja, vamos supor que eu comecei uma viagem de 4 dias, amanhã, 5 horas da manhã. Das 5 horas da manhã até o meu último voo no quarto dia, eu tô ganhando um valor X por hora. Esse valor é a diária. A parte boa é que é livre de imposto, né? Que é um belo, Ah, jura? Que sim, maravilha! é um belo complemento do nosso salário. Então, assim, o salário as pessoas me perguntam, média de salário, assim, é muito difícil falar, porque é, o horário é muito. Você meio que faz o seu horário. Vamos dizer assim, vamos dizer que saiu o meu horário, eu recebi 4 viagens de 4 dias, né? Só que esse mês eu não estou muito afim de trabalhar. Então eu vou lá no grupo do Facebook, pergunto quem que é essa minha viagem aqui. Aí se a pessoa topar, se alguém topar fazer ela por mim, eu não preciso fazer. Óbvio que eu vou ter um desconto no meu salário, porque eu estou abrindo mão de trabalhar e esse Sim. pagamento vai para essa outra pessoa. Mas assim, vamos supor que no outro mês, eu quero fazer uma grana extra, então eu pego mais 2, 3 viagens extras e aí vai somando em cima. Então a gente meio que faz o que você quiser, né? Se você tá, assim, uma mãe de família quer ficar mais tempo em casa cuidando dos filhos, trabalha um pouco menos. Quem tá a fim de trabalhar, fazer uma grana extra, né? Pega uns shifts a mais. Então é bem. Então acredito que Assim. no verão deve ser uma briga de foice, né? O pessoal todo querendo tirar férias, como é que é? É, sim, mas assim, a gente trabalha no máximo 20 dias por mês, né? Então, assim, tem 10 dias de folga. Se você combinar direitinho, dá para fazer umas viagenzinhas aqui e ali. Se você abrir mão de uma viagenzinha ou outra ali, dá para sair e viajar. Então, é tipo, mas as pessoas, férias mesmo, a maioria das pessoas tenta tirar no verão, até porque tem gente que tem criança, né, que É. por causa das férias escolares e tal, mas assim, eu, por exemplo, adoro tirar férias em outubro, maio, porque eu sei que é baixa temporada, não tem ninguém mais fácil voar de stand-by, que é o nosso caso, né, que a gente tem essa vantagem de desconto nas Aham. passagens, só que a gente voa em stand-by, então Tá aí, varia. eu não tinha incluído isso no nosso roteiro, mas como é que funciona essa questão Uhum. desse benefício, né, de viajar sem pagar a tarifa inteira? Como é que é na empresa de vocês? Então, a gente tem duas possibilidades. A gente compra a passagem para voar em stand-by, que é assim, não tem um assento garantido. Eu vou chegar lá na hora e vou ver se sobrar um assento, sorte minha. Senão, eu não entro no voo. Nesse caso, assim, só para você ter uma ideia,
sai menos de US$ 100 e de volta para Europa. De volta para os Estados Caramba, Unidos, que qualquer lugar. maravilha! Sim. E a gente tem a opção de voar confirmado, que aí é 50% do preço da passagem, do preço normal da passagem, mas aí eu tenho meu assento garantido, não tenho que passar pelo estresse de stand-by, né? E a Foi uma gente viagem tem importante de lua de mel, de aniversário, então é isso, melhor você garantir, né? isso. A Já é gente um belo tem, desconto. com certeza, a gente tem direito a essas passagens super baratas com a empresa que a gente trabalha e tem parceria com outras empresas. Então, por exemplo, posso voar com a Delta, posso voar com a Lufthansa, todas com desconto, assim, mas aí varia a prioridade, porque, por exemplo, na WestJet, como eu sou funcionária, minha prioridade é altíssima quando eles vão ver quem é que quem é que vai ocupar esses assentos que estão sobrando, né? E quando eu for voar na Lufthansa, por exemplo, vem todos os funcionários da Lufthansa primeiro, aí depois venho eu, entendeu? Sim. Aham. E eu sei que esse benefício também é estendido também aos operators, porque minha amiga também, ela Sim. veio para Paris numa sexta-feira e voltou no domingo. Eu falei assim, nossa, que chique, né? Tipo, Não, ela ficou um diazinho, para Paris, vai ficar um diazinho cheio, mas ela falou, eu tô com tanta saudade baratinho. de Paris que eu tô topando qualquer coisa. Ela fez isso. Sim. E uma pergunta interessante aqui. Quais são os destinos que você mais faz como trabalhando mesmo? Então, eu trabalho fazendo mais voos domésticos, né? Que a WestJet são duas empresas, a WestJet Mainline, que a gente chama, que são os jets, os aviões maiores, que fazem os destinos mais longos, e tem a WestJet Encore, que são os aviões menorzinhos, que são esses que eu opero. Então, essa WestJet Encore tem duas bases, que é Calgary e Toronto. A minha base é Toronto, então a gente foca mais aqui no lado leste do país. Então, eu faço muito é, Ottawa, Montreal. Amo a Costa Leste. A gente tem direito a meio que escolher para onde que a gente vai. Então, meu favorito é Halifax. Amo Halifax. Ah, Vou muito é? para, assim, adoro, gosto muito de lá. A gente vai muito para Saint John's também, Newfoundland. Que mais? Ah, que legal. Você já teve a oportunidade de dormir em Newfoundland? Ah, sim, não, direto. Eu faço, como eu peço sempre para ir para Halifax, acaba sempre tendo Newfoundland no meio. Que Eu já legal. fui, Eu tenho curiosidade, muita curiosidade de ir lá, de ir em é, Prince Edward Islands também. Prince Edward Islands é a única província que eu não fui ainda, mais os três territórios. Eu já fui para todas as províncias, menos Prince Edward, menos os três territórios que eu ainda não fui, porque a gente não faz Prince Edward Island, quem faz são os jets, os aviões maiores. E, E o mas aí, Con também, imagino que você não foi ainda. Yukon ainda não, mas está na lista. Esse a gente faz. Normalmente quem é baseado em Calgary que faz, mas só que um pouquinho antes de começar essa confusão da pandemia, eles estavam mandando muita gente daqui de Toronto para lá, porque eu acho que eles estavam precisando de mais comissários lá em Calgary. Então foi uma maravilha. Eu conheci Calgary, conheci É lindo lá, né? Sim, Vancouver eu passei só algumas horas, não deu para conhecer muito porque eu estava perto do aeroporto, mas eu fui para Victoria, amei. Sim, tem Regina, Saskatchewan, Winnipeg, Edmonton, assim, dá para conhecer muita coisa. É E muito qual o seu bom. lugar favorito? É Halifax ainda, é? Halifax, Halifax é muito bom. A gente voa para os Estados Unidos também, no Boston, Nashville e Myrtle Beach, na Carolina do Sul, mas a gente não tem pernoite nos Estados Unidos, né? Com esses aviões pequenos. Só quem faz porque aí os jets são que fazem os outros destinos mais longe dos Estados Unidos. E Nova York é considerado business, né? Como se fosse a nossa ponte aérea. Aqui, ponte aérea para Aham. eles é Nova York, de Toronto, Nova York, Montreal e Ottawa, que são business trips, né? Então, eu amo Halifax, eu gosto muito, eu acho as pessoas da Costa Leste, assim, extremamente simpáticas, assim, amo trabalhar com eles como passageiros, amo a cidade, acho muito linda, a comida é maravilhosa, né? Frutos do mar lá é muito bom, eu gosto muito de Halifax. Ah, não é pra mim. Porque Não? eu viajei pro Chile também, assim, eu fui pro Chile várias vezes, eu sou apaixonada pelo Uhum. Chile. Mas E sempre ia lá, não, tem muita comida boa no Chile, mas assim, a especialidade deles é frutos do mar. frutos do mar. E eu não como frutos do mar, é uma pena. Meu marido Ah, se fartava lá, comia muito bom. lagosta, Uhum. fez uma expansão no novo lá que a gente fez risotos frutos do mar. Aí Ah, que delícia. eu peguei a base do risoto pra mim, botei um parmesão e o resto eu fiz pra ele e pros nossos amigos que estavam com a gente. Mas eu Entendi. Ah, imagino que que não legal. deva ser. Mas deve ter Eu, outras coisas gostosas. Eu tenho curiosidade de conhecer também a Costa Leste no geral. Eu nunca fui, nunca dá tempo.
E eu também sim. tenho um vício de ficar indo para os mesmos lugares, sabe? Eu tenho que parar Ah, com isso, sim. porque eu amo Nova York. Eu vi que você tem vários, vários funcionários. Eu Eu também já amo. fui para Nova Quem, York quem não mais de 10 ama? vezes, assim, desde que Eu eu cheguei gosto muito. aqui. Aí eu fico assim, Eu... eu vou viajar, eu vou ter um final de semana livre. Ah, quero ir para Nova York. O problema de Nova York é que nunca acaba, né? Sempre tem alguma coisa diferente para você fazer lá, então sempre é uma, né? Você nunca acaba de Exato, explorar aquela exato, cidade, né? exato. Também E gosto é muito. um vício maravilhoso para Nova York. Aí eu sempre que eu vou lá, sempre que eu ia lá, eu ficava me sentindo culpada. Eu até falava assim pros seguidores. Uhum. Gente, eu vou dizer pra vocês, tá maravilhosa a viagem, mas eu tô cansada de ir pra Nova York. Eu falei pro meu marido que na próxima a gente vai pra outro lugar. Aí na Uhum. última que eu fiz, eu falei pro pessoal, falei, gente, eu sempre que eu vim pra cá, vocês vão ver isso, né? Então dessa vez eu me convenci de que isso não é verdade. E que eu vou voltar várias Vai vezes voltar para mesmo. Nova E é York. isso aí. Sim. Vou parar com essa culpa. Da próxima vez vai para Mas Chicago. Você já foi para Chicago? Amei tô louca pra Chicago. ir pra Chicago. Amei. É muito, muito maravilhoso lá. Achei Tô muito louca. lindo. Eu conheço Chicago, eu fiquei um dia em Chicago numa escala de ônibus, acredite se puder. Hum, Eu fiz uma troca de sim. ônibus, eu saí de Cleveland e fui pra Minneapolis. Então a gente fez uma Uhum. escala, eu passei o dia em Chicago, mas isso foi em 2003. E eu Uhum. sei que, assim como Nova York, muita coisa aconteceu em Chicago. Então Uhum. as pessoas assim, me dizem que a cidade está incrível, que tem muita coisa novinha em folha para você ver. E eu Uhum. não tive a chance ainda, porque também é um pouquinho mais longe, eu posso viajar de carro por causa da minha cachorrinha. Ah, sim. Porque É, a gente leva ela para onde a gente lá vai, para onde a gente vai. sim. Entendi. Mas já que estamos Uhum. falando aqui de Estados Unidos, né? Vamos falar do inglês. Aqui lembrei do inglês, já que a pergunta que eu fiz do inglês. Sim. Tem a possibilidade de trabalhar como comissária de bordo aqui sem falar inglês? Não, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Nem no Brasil, nem assim, inglês é a língua universal da aviação, né? Você tem que saber. Você vai, inevitavelmente, você vai lidar com inglês quando você faz o treinamento, quando você está falando de peças do avião, né, tem termos técnicos, né, que as pessoas usam mais em inglês. E a questão, voltando à questão do treinamento, assim, eu cheguei aqui, era fluente em inglês, já tinha trabalhado aqui em 3 outros empregos, só que aí você chega naquele treinamento super intensivo, assim, uma pessoa falando sem parar, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E não é só o inglês, porque aí você vem com outro vocabulário novo, que é o vocabulário da aviação, né? Então, assim, eu que era fluente, sofri. Então, se você não tiver muito, muito afiado, você não consegue acompanhar, assim. Eu lembro que eu chegava em casa tonta, assim, pronta para dormir, Imagino. que era muito cansativo. E você não tem a chance de usar um celular para dar um Google traduzir, tem que ser ali, tem que acompanhar ali direto, né? E assim, é legal a gente estar conversando sobre isso até, sobre a sua profissão, que você está falando que não precisa de uma formação, porque Uhum, eu conheço muita gente que vem para cá, às vezes, e não vê que não vai conseguir atuar na área porque tem a coisa de entrar para a ordem, né? Por exemplo, uhum, engenheiro, advogado. E gosta de me falar que gosta de viajar. Às vezes eu digo, gente, por que você não. Por exemplo, eu sempre quis ser quando eu era criança. Mas eu uhum. tenho 1,54 m, então Mas não é eu. problema. Jura? Uhum. Porque assim, a minha amiga disse que você tinha que ter altura suficiente para poder abrir lá o compartimento. Pelo menos a residência da TAM. Eu não chego nem Então, perto dali. Eu fico assim, tipo, pô, é uma vergonha. Sempre me ajudam com a mala. mas depende do Aqui avião, isso não né? é importante. Não é importante, mas depende do avião, né? Porque o avião que eu opero, por exemplo, é um avião de. Até alguém perguntou, ele é conhecido como Q400, que é 400 da Embraer. É um avião de 78 passageiros, então ele é turboprop, né? De hélice. Ele é bem pequenininho. Então Ah, eu eu sei tenho qual é. eu tenho 1,79 m, eu quase bato. Se eu colocar um salto muito alto, eu bato a cabeça no teto, né? Então você precisa alcançar. Normalmente, que a maioria das companhias aéreas pede que você consiga alcançar com o braço estendido a altura de 1,83 m. Você não precisa ter 1,83 m, né? Entendi. Então, Então, assim, e aí o que que acontece? Eu acho que, no geral, o que eu vejo como professora e aqui no Instagram, é que muita gente chega aqui sem inglês. Eu outro dia estava num grupo, um grupo de migração, eu entrei meio disguised, sabe? Pra uhum, fofocar, ver se estavam uhum, falando de mim, porque uma pessoa no Instagram que está em todos os grupos falou, Soraya, estão falando teu nome direto nos grupos do WhatsApp. uhum, Falei, então vou entrar alguns e dar uma focada. E aí um grupo que eu tava, uma pessoa falou assim, gente, é completamente possível chegar aqui sem inglês e você aprende em 6 meses. E aí o que que acontece? Eu vejo um monte de brasileiro me procurando depois de 2, 3, 4 anos aqui falando, Soraya, estou esse tempo todo aqui e não falo nada de inglês. E eu sempre bato nessa tecla, Luciana,
Gente, quanto melhor o inglês de vocês, mais oportunidades vocês vão ter. E olha aí, gente, eu acho que trabalhar na área de aviação, você poder viajar pagando quase nada e às vezes viajar de graça, né, a trabalho, é uma oportunidade incrível. E Sim, assim, que muita gente não vai ter por chegar aqui com inglês ruim. Então, é sim. mais uma possibilidade para vocês que não sabem o que fazer quando chegar aqui, mas estão com PR, vindo para cá com PR. É uma possibilidade, Uhum. se você tem um perfil, se você gosta de viajar e se você fala inglês bem, olha Sim. aí. Agora, além do inglês e do português, é obrigatório ter outra língua? Por exemplo, para a chamada que você fez, precisava falar algum É, outro idioma? então, essa minha vaga, quando eles abriram, eles chamaram candidatos para 10 línguas, né? Então, entre elas, eu não vou me lembrar todas, mas eu sei que tinha português, espanhol, alemão, francês, obviamente, Então era o inglês e mais uma dessas 10. inglês. Mas, não, Uma só. o inglês, assim, eles assumem que você sabe, né? Você está É aplicando óbvio, para um emprego óbvio. aqui no Canadá, você fala inglês. Então, a Achar que dá outra, para entrar sem inglês, por isso que eu tô batendo essa tecla. Então é de inglês e jeito mais nenhum. uma, gente. De jeito nenhum. Então, assim, se me perguntarem, uma pessoa fluente em inglês que já tem o PR me perguntar o que fazer, investe no francês. Porque, assim, não é obrigatório, mas tem mais vagas para quem fala francês. Então, assim, você vai É. ter mais chance se você falar francês. Eu estou aprendendo, porque eu sinto falta, a gente faz muito voo para o Quebec e tem realmente muita gente que simplesmente não fala inglês, né? Exato. Então, você mora Fala aí, só o você sabe. francês. Então, eu tô. Abre mais portas para você, Sim, então, você acha que no setor da aviação aqui no Canadá. sim. E como Uhum. que você avaliaria no geral? Assim, você está satisfeita? Quais são as maiores vantagens, além das viagens, porque isso é a vantagem mais óbvia. E quais Essa são é... as desvantagens, além da rotina e do horário Uhum. quebrado? Então, viajar, na verdade, aí depende do ponto de vista, né? Para mim, a falta de rotina é a maior vantagem depois de viajar. Eu adoro, eu não gosto de rotina, não me vejo fazendo outro, né? Voltando para uma rotina de escritório, assim, foi aí que eu me encontrei. Eu gosto muito do que eu te falei dessa flexibilidade de horário, então, assim, dá para fazer uma graninha extra quando eu tiver a fim de fazer uma graninha extra, dá para trabalhar menos quando eu tiver a fim de trabalhar menos. É muito legal, assim, nenhum Isso é algo dia que eu não igual. sabia. Essa história da flexibilidade eu Sim. não sabia. Isso é legal. A gente tem um grupo no Facebook, né? Então, assim, gente, alguém falar, poxa, aniversário do meu pai semana que vem, não tô afim de trabalhar. Então, alguém tá afim de pegar essa viagem? Alguém vai lá e pega. Então, a gente troca muito fácil. Que mais? Nenhum dia é igual ao outro, né? Isso pra mim é fantástico também, eu gosto muito. Acho que, assim, trabalhar aqui no Canadá em geral, as pessoas são muito educadas, muito agradecidas. Então, assim, óbvio que tem as exceções, tem as pessoas difíceis É, em qualquer em lugar, todos os porque lugares. o ambiente de avião e aeroporto é um ambiente estressante, né? Então a pessoa está estressada quando ela chega no avião, então acaba acontecendo algumas situações desagradáveis. O que mais? Eu fiz uma listinha aqui. Como eu te falei, dá para conhecer 1000 lugares, eu já conheci quase todas as províncias. E conheço gente do mundo inteiro, a começar pela tripulação, assim, porque assim, são muitas pessoas de todos os países que você possa imaginar. É multicultural mesmo, então. Multicultural. Ambiente multicultural. Isso é legal. Isso é muito bom. Então, cada vez você conhece uma pessoa que veio de um país que você nem tinha ouvido falar antes e que fazia uma coisa completamente diferente. Então, é bem legal. Eu conheci um rapaz do Burundi aqui. Eu fiquei assim, Ah, gente, que é, interessante. a minha amiga mais próxima que eu conheci no meu treinamento, ela é do Nepal. Eu nunca tinha conhecido ninguém do Nepal antes, assim. A gente ficou Nossa, super amiga. realmente. A gente ficou super amiga, então é super interessante aprender sobre a cultura, né, de pessoas que vêm de lugares diferentes. E o que mais? É isso, a gente tem, fora de desconto de passagem, a gente tem desconto em hotel, a gente tem desconto em tudo quanto é lugar. Assim, a gente brinca que a gente entra para comprar um café, tem desconto para tripulante, qualquer lugar tem desconto para quem é, né, parte da tripulação da área da aviação. Agora, eu tenho uma pergunta em relação à aparência, né? Porque, assim, Uhum, eu conheço 3 pessoas que trabalham na Emirates uhum, e essas pessoas me disseram, aí também não sei, acredito porque elas me disseram que para Emirates você precisa ser alto, você precisa ter uma certa, ser magro, vamos abrir logo aqui o jogo, alto, uhum, magro, e também diz que eles se importam muito com a pele, que se a pessoa uhum, tem aquela pele acne que eles não contratam, que eles são, assim, realmente super, né, uhum. ligados à aparência.
Como é É. isso na sua... Isso é verdade, primeiro de tudo, pelo que você já conhece. E como é isso Sim. na sua empresa? Ah, não, sim, a Emirates é outro mundo, né? Outra realidade, assim, né? Eles são ainda muito mais tradicionais, focados totalmente em aparência. Você tem que ser, né? Não, você tem que ter um tipo físico específico, você tem que ter uma pele bonita, você não pode nem usar aparelho. Eu ouvi falar para eles não, a Emirates não contrata, eu não sei se é quando você tem mais de 30 ou 35, mas eles já cortam Tem a idade super, também, né? tem idade, assim, eles são super, tem assim, não é qualquer maquiagem que você pode usar, tem que seguir um padrão super específico, tem que usar o batom A minha vermelho, amiga falou sobre isso. tem que usar o batom vermelho, tem que colocar o cabelo do jeito direitinho lá que fica lá no chapéuzinho bonitinho. Aqui é bem mais tranquilo. Assim, eu não sei dizer a Air Canada se eles são um pouco mais rigorosos, mas a WestJet é bem tranquilo. Obviamente, eles pedem que você, né, esteja apresentável, afinal você está representando a companhia, mas assim, a gente tem umas regrinhas, não pode usar esmalte de cores muito gritantes, tem o tamanho do brinco, que você não pode usar um brinco gigante, não pode usar muitos colares, não pode usar pulseira, mas é mais por questão de segurança do que aparência em si, Aí também você não né? vai botar uma maquiagem de balada também para Né? atender, né? Uhum, No avião, não faz sentido, né? sim, Eu acho que tem algumas exigências que são, até mesmo são sobre aparência, pertinentes. que são que você tá É. maquiada, minimamente maquiada, com o cabelo penteado, isso é o mínimo, Uhum, né, gente? sim. Não, Mas não tem, assim, essa rigorosidade que tem em outras empresas maiores, né? Alguém está perguntando aqui sobre tatuagem. Tatuagem você pode ter desde que elas não sejam visíveis quando você estiver de uniforme. Ou seja, se você tiver o seu braço todo tatuado, você vai ter que usar a blusa de manga longa o tempo inteiro, Que mesmo quando. coisa, que interessante. Eu sabia que na Emirates era assim, mas eu sabia que nas outras. Nunca vi Sim, uma comissária ou um comissário de bordo realmente tatuado, é verdade. em todos os lugares. Então, quando as pessoas têm uma tatuagem na nuca, eles tapam com maquiagem. Quando é na perna, bota uma meia calça mais opaca, né, que cubra. Não pode ter tatuagem aparente, mas não significa que você não possa ter tatuagem. Desde que você esconda com o uniforme, não tem problema. A WestJet até permitia piercing. Eu tinha, até pouco tempo atrás, tinha piercing no nariz, mas só a bolinha, né, não a argola. Mas é isso, não tem nenhuma restrição em termos a tipo físico, se é magro, se é gordo, se é alto, desde que seja a altura que você, né, possa alcançar, o que é exigido que você alcance. Mas na Emirates, por exemplo, eles te pesam, né, depois da viagem para ver se você engordou, eles te dão uma notinha para você ficar de olho no peso, porque não pode passar né? Então é outra realidade, assim. Aqui no Canadá é bem diferente. Eles não são tão apegados à aparência aqui, né? Eles são. No geral aqui, o pessoal é muito tranquilo. O pessoal aqui, Uhum, nossa, não tem nem como comparar com os né? brasileiros, por exemplo, que são as brasileiras que são super vaidosas, né? Sim. Aqui Uhum, eu mesma, por exemplo, não faço mais as unhas hoje em dia, porque eu com preguiça. Sei lá, não vou fazer sim, isso não. Mas no Brasil sim. toda semana eu tava no salão, né? Lá No que sala. ela É. agora eu falo, não tenho saco pra fazer unha mais não, gente. Tem outras É, preocupações na minha sim, vida. com Quando eu vou no certeza. Brasil, eu vou no salão a cada Todo dia. 4 dias. A unha descascou, eu tô lá, toma aqui. Com Faço escova, certeza. mas aqui, nossa, preço que é, cruz credo, não vou não. Não dá. Mas você estava falando, uma das coisas que você falou em relação ao inglês, é que você aprendeu diversos termos, né, novos que você não conhecia. E eu tenho uma pergunta para você, porque nos livros Uhum, de inglês, a gente sempre ensina, eu ensino as duas coisas, mas a gente sempre ensina os alunos, sempre está lá escrito, né, que a profissão é flight attendant. Então a gente uhum. chama o comissário de flight attendant. Mas geralmente eu ouço muito o termo cabin crew para falar dos comissários. É, É um sim. termo mais utilizado no dia a dia, não é? As duas coisas, na verdade. Eu acho que cabin crew você usa mais quando você vai estar falando do coletivo, né? Quando você não vai Aham, falar de uma aham. pessoa só, é o grupo todo. A cabin crew daquele voo, você É inclui porque às todo vezes eu mundo. vejo eles falando de maneira individual mesmo. Ah, é. Assim, Não, se eu tô vendo, tipo. Uhum. pode ser também, usa, porque a gente diferencia a flight crew da cabin crew, né? Que são os pilotos, a flight crew. Cabin crew é quem está cuidando da cabine dos passageiros. As duas coisas As duas são são bem, utilizadas, são então, bem aqui. utilizadas. Uhum, sim. E alguma coisa interessante que você aprendeu, assim, que não seja muito técnico, que você possa compartilhar? De inglês, você diz? É isso. É, Então, eu fiz um post até um tempo atrás sobre uma expressão que eu também não fazia a menor ideia. E eu ficava nessa dúvida na hora do curso. Será que eu não sei porque eu não sei o inglês? Ou será que é um termo da aviação que ninguém sabe? Então, eu ficava meio assim para perguntar, né? Mas esse eu lembro que foi eu que perguntei, porque eu não sabia, não tinha a menor ideia do que significava, que é deadhead. Já ouviu falar nesse?
Ai, Deadhead, eu já vi, porque o que acontece? Eu dei um curso de específico uma vez Uhum. pra uma moça que queria ser flight attendant. Peraí, não vou lembrar agora. Mas Deadhead é o pessoal que fica em espera, que fica tipo de backup, se não me É, engano. eles chamam de tripulante extra no Brasil, é quando você vai fazer um voo de reposicionamento, por exemplo. Vamos dizer que a minha viagem começa amanhã e eu vou operar, o meu primeiro voo que eu vou operar é de Montreal para Halifax. Então eu tenho que ser reposicionada de Toronto para Halifax. Então eu vou nesse voo de Toronto, desculpa, de Toronto para Montreal, eu preciso ser reposicionada porque eu vou começar a operar em Montreal. Então eu vou nesse voo, eu vou como passageira. Então Entendi. eu tô totalmente uniformizada, Eu vou. achei, eu já tinha visto esse termo antes, por causa desse livro, é da Oxford, English for Ah, Professionals, uma coisa assim. uhum, E então não lembro direito o que que era, porque então você uhum. vai no voo como Como, um passageiro como normal. passageiro, mas eu tô toda de uniforme, tô Sim. totalmente Mas você é preparada. deadhead porque você nem está trabalhando e você nem é passageira. É, exatamente. Interessante. Alguma outra Então, coisa que você lembra agora? deixa eu ver, acho que eu anotei umas coisinhas que tem. A Eu já gente tinha chama. visto esse termo antes mesmo, assim, algumas vezes. Mas eu achei que fosse extra, fosse um backup. É, então, eles, no Brasil eles usam tripulante extra, mas assim, é um extra e não é, porque eu não tô trabalhando, eu não posso interferir no que a É. tripulação tá fazendo, mas ao mesmo tempo eu não posso, tipo, deitar em 3 assentos e dormir. Eu posso dormir, Roncar. posso, posso dormir desde que seja discreto, né? Porque eu estou representando a empresa, mas assim, não dá, não posso consumir bebida alcoólica, não posso, né? Tem Sim. que seguir regras. O que mais? Aqui a gente tem Crash Pad. Você já provavelmente conhece Crash Pad, você não sabe o que é. Na verdade, é tipo uma república, porque assim, vamos dizer que você trabalha em Montreal, mas você é baseado em Toronto. Então, sua viagem vai começar amanhã às 5 horas da manhã, então você aluga uma cama num Crash Pad, que é tipo uma república. Aham, Então, pensando nas palavras, assim, na etimologia das palavras crash e pad, dá isso. pra, dá pra entender agora. É, porque o pessoal, a gente também usa muito aqui, por exemplo, você vai dormir, você tá vindo na casa de um amigo, por exemplo. Às vezes meus Uhum, amigos aqui, eu moro longe do centro da cidade, aqui não tem metrô. uhum, Então, a pessoa pode me perguntar assim, can I crash your uhum, sofa? Or can uhum, I crash at your place? Tipo, eu posso uhum. dormir aí, tá? É Sim, nesse sentido, assim. Então, legal, isso. crash pad. Ao invés E de aí, alugar. Pode falar, e assim, desculpa. que conselho você daria para quem quer virar comissário, quem quiser trabalhar com aviação na área de comissariado aqui no Canadá? Então, em primeiro lugar é o PR, né? Que é o pré-requisito total, você precisa correr atrás disso. Em segundo, quase tão importante quanto estudar inglês, obviamente. Né? Você Tem não que ser consegue. fluente, né? Tem que Tem que ser ser fluente, falar muito bem. totalmente fluente. Não adianta, né? Eu vejo cursinho aí ensinando básico para começar. Não existe básico para começar, né? Porque como eu falei, você vai, você não tá ali só para servir o lanchinho. Então você precisa, o seu inglês precisa ir muito além de oferecer uma bebida, oferecer uma comida. Você precisa saber se comunicar. Você pode ter uma pessoa passando mal no seu voo, você precisa entender os sintomas, você precisa se comunicar. E a questão da diversidade aqui no Canadá, né? Então eu tenho pilotos e comissários com todos os sotaques do mundo que você possa imaginar. Então se eu não for muito fluente, você não entende. Não é que nem aquele emprego de escritório que você está acostumado com seus 5 colegas lá, você acostuma o seu ouvidinho com o Sim, sotaque de cada um. Aqui, todo dia eu estou trabalhando com uma pessoa diferente, então, né, não tem jeito. não tem jeito, você tem que ser fluente. E é isso, experiência com a customer service, né? Atenção ao cliente é uma Isso boa ajuda, é um plus. ajuda, é um plus. E, como eu falei, caso você já seja fluente no inglês, invista no francês, sem dúvida. Oh, Isso. muito bom, legal. Te agradeço pela sua participação. Eu assim, vejo que tem muita gente realmente que está perdida aqui, sem saber o que fazer, ou ouve muitas coisas das pessoas, assim. Eu não sei. O pessoal também ouve muita informação pelo Facebook, e para mim o Uhum, Facebook hoje em dia parece o muro das lamentações. Todo mundo só vai lá para uhum, falar mal dos políticos, das coisas, das outras uhum, pessoas, não tem nada de positivo. Então, assim, uhum, é por isso que eu decidi fazer essa série de profissões, porque eu tenho, enfim, seguidores uhum, aqui de todos os backgrounds e muita gente que está mesmo considerando mudar de profissão aqui no Canadá e fazer uma outra coisa. Então, pessoal, tá aí uma uhum, boa opção, uma opção que, ainda mais para você que é solteiro, solteira, uhum. olha aí, ó, viajar, conhecer gente nova, Com né? Quem sabe é o certeza. amor da sua vida em algum Sim, ponto. com certeza. Marinheiro, mas você vai passear, pode ter um amor, de repente, tá em cada lugar, então
Gente, muitas oportunidades aí para vocês. Eu tô falando isso que o teu amigo que é piloto e Aham. ele não é fácil. Ele é exatamente o marinheiro. Ele tem um amor onde ele vai. Ele adora, ele é apaixonado por aviação. Agora Por também está aviação. parado um pouco. Mas, nossa, eu vejo assim que ele se diverte fazendo isso. A minha amiga, como eu falei, ela também se divertia naquela época. Então, eu acho que é uma boa profissão Sim. para quem ainda é jovem, para quem não está ainda, não tem filhos. Uhum. E mesmo também, às vezes, a pessoa tem, mas a mente aberta, tem um parceiro ou Sim. uma parceira para apoiar. É isso aí, gente. Uhum. Então, Com obrigada, certeza. Luciana. E Obrigada a a gente você se pela. fala depois pelos bastidores, mas eu não tenho palavras para te agradecer, porque a gente mal se conhecia, você já topou participar da live. E eu espero que o seu canal, o seu perfil cresça, porque é um tema Obrigada. muito interessante. Eu estou achando que você está fazendo um bom trabalho. Ai, muito obrigada. Eu que te agradeço, agradeço a todo mundo que assistiu. Obrigada pela oportunidade, adorei o bate-papo. E é isso. De repente a gente marca mais uma vez, qualquer dia desses. Então tá certo. Obrigada. Beijão e boa semana Obrigada. para você. Tchau, Beijo tchau. pra você Tchau, também. Tchau, pessoal. Boa tchau. semana. Tchau, tchau.